Obrigado, Léo. Fiz a saudação à mesa no início, mas aqui também saudar, antes de fazer um pronunciamento, as instituições ligadas a servidores públicos. Está aqui a Silva, que preside o Sindicato dos Trabalhadores do Centro Paula Souza, está a Pampesp, representantes da PEUESP, a Miriam, que acabou de falar, que representa um núcleo importante de artistas, de produtores e fomentadores culturais no estado de São Paulo, o Dudu, não sei se está ainda aí, o prefeito de Rincão, acho que passou por aqui, o Zé Alfredo, que foi vereador, que já foi citado aqui também. Bom, há algum tempo a gente acompanha as audiências públicas. Eu, pelo menos, é o 5º ano que eu participo, estou no início do 2º mandato, e nós estamos na 11ª edição das audiências públicas regionais no estado de São Paulo. O Léo falou muito bem, o deputado Léo, que preside a sessão, da importância das audiências. Eu gostaria de reforçar aqui, inclusive que conste na comissão de sistematização aqui da Assembleia que acompanha pelos servidores, para que a gente aperfeiçoe essa metodologia das audiências. Porque senão a gente fica levantando uma expectativa nas pessoas que não se realiza depois. Então, primeiro, muita gente acha que isso aqui é um orçamento participativo do governo do Estado. Não é, é uma iniciativa da Assembleia Legislativa. Uma forma que a Assembleia encontrou para democratizar, para socializar um pouco a discussão, para tornar público interesses regionais e também tornar público conflitos que existem, contradições do governo, no orçamento do governo do Estado. Então, aqui você não tem uma previsão orçamentária garantida. Olha, vamos ouvir a população e nós temos aqui 2% do orçamento, 1% do orçamento, 0,5% do orçamento que seja, para fazer um manejo depois e será acatado. Não tem esse entendimento, nem na relação política entre a Assembleia e o Estado, muito menos por lei, que é a mesma história de emenda parlamentar. Muita gente aqui falou de emenda parlamentar. Emenda parlamentar é um acordo, é um tratado político que existe entre a Assembleia e o governo do Estado. Se o governador quiser, ele executa as emendas, se ele não quiser, ele não executa e ponto. Se ele quiser também, ele executa aqueles que colaboram mais com ele na Assembleia, executam menos daqueles que fazem uma oposição ou têm uma posição mais crítica ao governo. Então, eu acho que é muito importante aqui a gente apontar para um caminho que avance mais. Por exemplo, o nosso orçamento está previsto para 204 bilhões do Estado. Nós fizemos um manejo no orçamento passado de 120 milhões. É nada, é simplesmente nada. Aí conseguimos ali aportar 120 milhões, 5 milhões na cultura, 5 milhões na previdência do servidor público, 5 milhões para casas de agricultura, enfim, várias, deu 120 milhões, é nada perto do orçamento, e desses 120 milhões, eu não sei exatamente a porcentagem, mas muito provavelmente não tenha sido executado nem 50%, nem 40%, ou seja, então isso aqui tem um valor político, simbólico, da Assembleia abrir a discussão, mas efetivo orçamentário, nada. Então, tem que avançar esta relação. E o governo do Estado agora, o novo material pedagógico do governo Alckmin, que está sendo distribuído para todo mundo, é uma cartilha que ensina a dizer o seguinte: a culpa é da crise. Tem problema na polícia, no sistema penitenciário, no sistema de segurança. A culpa é da crise. Tem problema na educação, defasagem de salário de professor, falta de manutenção, problema na merenda. A culpa é da crise. Nunca é culpa do Alckmin, nunca é culpa do governo. Então, agora achou. Só que eles esquecem que o Brasil viveu pleno desenvolvimento no mínimo 10 anos. Então, qual era a desculpa para não investir em educação? Qual era a desculpa para não ter um plano de cargo e salário para servidor digno? Não tinha crise. Agora está instalada a maior crise. Bom, eu não sei se essa crise deste novo Brasil, que incluiu 40 milhões de pessoas, que dobrou o número de estudantes universitários, que tem respeitabilidade internacional, vive a pior crise. Será que esse país é pior do que o país do Fernando Henrique, que quebrou em 8 anos, o PSDB que quebrou o Brasil 3 vezes? Acredito
Acredito que não, acredito que não. Então, é muito importante, é verdade, tem uma crise, a pior da história, não dá para saber. A pior, vai demorar quanto tempo para recuperar, para você sair da recessão e voltar a crescer? Não sabe, são indicadores, ela tem influência internacional. A questão é, há anos, o Estado de São Paulo leva o Brasil para baixo. Ele não cresce de maneira compatível com o Brasil. Essa é a verdade. Por uma visão de Estado. Uma visão de Estado. O governo do Estado privatizou, vendeu o Banespa, vendeu a Caixa do Estado. Não tem uma política de fomento, não tem como investir na indústria, não tem onde tirar dinheiro. Então, é uma visão de Estado mínimo de não investimento. Todos nós sabemos que esse ciclo de desenvolvimento nacional, ele pode ter se esgotado. Esse ciclo iniciado pelo presidente Lula pode ter esgotado, acredito que esgotou. E todos nós sabemos que depois que você distribui renda, você fomenta o mercado interno, você volta a fazer investimento em infraestrutura, você tem que qualificar. A característica do Brasil era de qualificação, de educação na veia, de ensino técnico na veia para poder recuperar desenvolvimento, que está ligado à ciência, tecnologia e inovação. Olha o exemplo do Estado de São Paulo. Eles querem diminuir cada vez mais os recursos para universidades estaduais, ao ponto de enviar uma lei, depois voltar atrás, que trocava a palavra no mínimo para até do investimento do ICMS nas universidades. Hoje o governo do Estado tem que investir 9,57 nas universidades. Estava lá, no mínimo. Eles queriam mudar para até. Depois reconheceram a falha e voltaram atrás. Eles estão extinguindo o CEPAM, a Fundap, acabaram com a Sutaco. CEPAM e Fundap está diretamente ligado à qualificação, ao processo legislativo, a amparo dos prefeitos, das casas legislativas, a qualificação de estagiários. Então, o que está acontecendo? Aqui na contramão, o mundo que quer crescer, quer desenvolver, investe em educação, preserva as universidades, a pesquisa. O Estado de São Paulo não, por quê? É a visão do Estado mínimo. Essa brincadeira ainda leva São Paulo a uma situação muito difícil. Então, é muito relativo. É verdade que nós temos crise econômica agora, mas não tivemos crise econômica nos últimos 10 anos. Então, não dá para usar essa desculpa. A verdade é que tem uma visão, é questão de prioridade orçamentária. A prioridade do atual governo é outra. E eu queria aqui, para finalizar, usar o exemplo aqui falou uma prefeita que disse sobre prevenção. Prevenção em relação à entrada do jovem ou no mundo da droga ou no mundo do crime. E depois falou a Miriam, que falou de cultura. O governo do Estado de São Paulo, ele tem fechado oficinas culturais, diminuindo o número de oficineiros, de fomento, de investimento na cultura. Ora, trabalhar com os dois discursos. Eu sou daqueles, primeiro, não acho que cultura, educação e esporte, tem que tirar jovem de droga, de crime organizado. Não, ninguém não tira, você não tira. A questão é, você disputa a juventude, o Estado disputa a juventude. Ou ele oferece o caminho, porque todo jovem ele tem a transgressão na alma, ele quer viver uma experiência transgressora revolucionária. Então, ou o Estado oferece pelo esporte, pela educação, pelo trabalho, pela cultura, pelo exercício artístico, ou o crime organizado faz isso. E nós sabemos como é que é o crime organizado em São Paulo. A gente sabe qual é a relação do governo do Estado, qual é a postura do governo do Estado em relação ao PCC, por exemplo, ao crime organizado no Estado de São Paulo. A gente sabe. É de uma frouxidão sem fim. Entregou, parece sócio na segurança pública, ao ponto de um dos chefes do crime organizado de São Paulo falou, diminuir o número de homicídios não tem nada a ver com a ação do governo da segurança pública, diminuiu porque o PCC deu uma ordem para parar de matar, para aquela organização parar de matar. Foi isso que aconteceu. Esse é o Estado de São Paulo. Parece uma loucura que eu estou falando? Parece um pesadelo? Parece, mas é real. É real. O Estado mais forte economicamente, ele carrega na sua alma as maiores contradições de ter o policial, um dos mais mal pagos no Estado, de ter o professor, um dos mais mal pagos do Estado, de não ter carreira para servidor definida. Então, é um Estado de esvaziamento. Não é possível achar que o mercado e a economia salva tudo.
que o capital financeiro privado salva tudo. Não salva, muito pelo contrário. Então, a gente vive isso. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas tem gente inscrita, e essa audiência ela tem esse objetivo, escutar mesmo. E a gente vai se politizando, e não podemos enganar as pessoas. A nossa margem de manobra no orçamento é mínima depois. É que tem alguns poucos recursos que têm um efeito gigante, como, por exemplo, do PROAC, dinheiro na Defensoria, que é uma advocacia com qualidade no estado de São Paulo, você consegue fazer. Agora, aquilo que diz respeito a grandes obras ou a salários de servidores públicos, isso é muito mais difícil. Mas é importante, vocês são resistentes. Há 11 anos vocês participam da audiência aqui, representações de servidores. Por quê? Porque é acúmulo de força, você não pode jogar a toalha, mas deve ser frustrante você sempre reivindicar e depois não ver atendido, que é o caso lá. Eu sou autor de uma emenda aqui em relação a Centro Paulo Souza, ensino técnico, que garantiria mínimo de 3,3% do ICMS. O Estado não investe nada? Não, ele investe até quase 2%, ou passa um pouco de 2%. Só que não está garantido em lei, não está consolidado isso. Se amanhã ou depois resolver deixar o ensino técnico para lá, não temos garantia nenhuma. Então, era um pouco isso. Repito, é muito importante, isso é mérito da Assembleia, não é do Governo do Estado, e o Governo do Estado poderia dialogar com a Assembleia uma possibilidade maior de manejo orçamentário. E é bom que a gente politiza, a gente entende um pouco o que está acontecendo. O Governo do Estado, há anos, está na contramão do desenvolvimento do país, porque entregou as suas responsabilidades a terceiros, a OS na saúde, na cultura, muito dinheiro em OS, ou seja, o Estado vai se livrando das responsabilidades da segurança pública, da educação, e não tem política de investimento nem de fomento. Era um pouco o meu pensamento para contribuir com o debate. Muito obrigado.